Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de cálculo numérico. Dando continuidade aos métodos abertos para cálculo de raízes, neste vídeo nós vamos falar do método da secante. O método da secante ele deriva do método de Newton, tá? Que é, na verdade, uma adaptação, né? Que é chamada de método de Newton-Raphson. Nesse método é utilizada a derivada para a estimativa da raiz. Então aproveita-se, né, a inclinação da curva num ponto dado que corresponde à derivada, né, para fazer uma estimativa da raiz. Ou seja, a derivada de uma função num ponto xi é igual a f de xi menos 0 dividido por xi menos xi mais 1. Né? Conforme a gente pode ver aqui o nosso triângulo. Né? É essa taxa de variação, né? Quando essa diferença tende a ficar próxima de zero. Se nós isolarmos xi mais 1, que é na verdade, a estimativa da raiz para uma próxima iteração, então nós vamos ficar com xi mais 1 igual a xi menos f de xi dividido por f' de xi. Então, a razão entre o valor da função e o valor da derivada. Acontece que há prós e contras. Nós podemos ter aí uma convergência e uma divergência, né? Um dos prós é que o erro para a próxima iteração é aproximadamente proporcional ao quadrado do erro da iteração i. Então, a gente tem uma convergência quadrada e algumas funções mostram convergência pobre ou lenta, tá? Conforme a gente pode ver aqui no nosso gráfico. Né? Então, a gente tem aqui um caso de uma convergência, tá? Aqui no gráfico B a gente tem um outro caso de convergência, então as curvaturas da função interferem muito. Aqui no gráfico C já temos aqui um outro caso e no gráfico D, né, um outro caso. Então a gente tem aí os prós e os contras. E um grande inconveniente é que computacionalmente não faz muito sentido você precisar calcular a derivada para poder encontrar a raiz. Né? Porque dependendo da lei de formação, essa derivada pode não ser muito trivial. Então, uma das maneiras de nós superarmos essa dificuldade é a aproximação da derivada, que seria as razões, né, entre os valores da função para uma iteração i-1 com uma iteração i, pela diferença dos valores de x, né, em i-1 e em i. Então, a gente tem uma diferença finita regressiva. Se nós substituirmos essa diferença finita na lei de Newton-Raphson, então nós vamos obter essa lei de formação que não, aliás, essa fórmula, né, para a estimativa da raiz, que não depende da derivada. Então a gente supera aí muito um problema. A gente tem aí um método da secante modificado, consiste aí na inclusão de uma perturbação delta, né? E ao contrário da fórmula anterior, onde nós precisaríamos de dois valores de estimativas iniciais para o método, nós com isso obtemos uma formulação onde a gente só precisa de uma estimativa inicial. Tá? Então, como exemplo, nós vamos usar a segunda fórmula para achar a raiz dessa função. A gente já resolveu, já achou a raiz dessa função pelo método de iteração de ponto fixo simples. A gente vai usar a mesma aproximação inicial e o delta, né, que é a perturbação, igual a 0,01. Pela fórmula, né, nós vamos pegar a estimativa inicial menos o delta vezes o xi
vezes o f de xi dividido pelo f de x mais delta, né? Menos o f de x. Então, a gente vai obter esse xi mais 1, que é 1,87. E aí nós vamos, ao longo de cada iteração, buscando novas raízes. Aqui a gente tem uma tabela e veja que também nós conseguimos ir convergindo para 2. Tá? Então, a raiz converge para 2. Assim, nós encerramos mais um vídeo. Eu espero ter colaborado, espero que você tenha gostado. Desejo bons estudos e até a